gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje nós estamos aqui para falar um vídeo de um assunto talvez que vai incomodar alguns, mas de muita importância e que precisamos, enquanto cristãos, enquanto católicos, saber o que é correto e o que é errado fazermos dentro do ápice da nossa vida cristã, que é a Santa Missa. maravilhosa, linda, incrível, que é preceito guardar, pelo menos no domingo e dias de festas de guarda, nós todos temos que ir à missa. Sim. Mas a missa começa só a hora que a gente tá lá dentro da igreja, Mel? Tá errado. Então, a missa ela começa lá quando você vai se preparar, né? A preparação para o início da missa. A roupa que você vai para a igreja, que não pode ser qualquer roupa, né? Cheia de decote. A gente tem que entender que está indo para um sacrifício, né? A missa é o memorial da paixão do Senhor. Então a gente não está indo para uma festa, para um baile, um churrasco, para enfim, um evento social. Nós estamos indo relembrar aquilo que Cristo fez. Relembrar e viver novamente, porque é o próprio sacrifício. Então, o mais correto seria, né, uma camiseta, uma blusa mais fechada, saia para a mulher, mas uma saia que não marque tanto o corpo, né? Não adianta. E uma saia que não seja não. Não adianta falar assim, eu vou de saia, ir com uma saia lápis, ou eu vou de saia com uma saia curta, né? Não dá certo. Vai de calça. Vai de calça, é por bem favor, melhor. irmã. Mas se você não tem costume de usar saia, porque é uma peça muito feminina, maravilhosa, você vai de calça mesmo. E os homens, de calça, camisa ou camiseta que não seja também muito justa. Não tá? vamos de bermuda. Nem bermuda, nem chinelo, gente. Vamos ver que é ir para o maior evento da sua vida. Ir participar do banquete do Senhor. Olha que maravilha. Então não dá para ir de qualquer jeito mesmo. E quanto à calça para as mulheres, também não uma calça tão justa, porque nós não queremos ser motivo de pecado para ninguém, muito menos dentro da missa. Então, passado toda essa parte de escolher a roupa, a gente vai chegar na igreja. E o correto seria chegar cerca de meia hora antes para você se preparar, para viver tudo o que vai acontecer na missa. Porém, isso varia de pessoa para pessoa e não adianta também falar, eu vou chegar meia hora antes, usar isso como vaidade ou para se engrandecer. Ou para conversar com quem já tá lá. Então é melhor chegar um pouquinho mais depois, né? Assim, chegou na missa, ajoelha, se puder ir no sacrário, vai. Se não, ajoelha no seu cantinho mesmo onde você vai sentar, senta, leva um terço na bolsa, começa a rezar, ou leva na mão mesmo, já que nós católicos não temos tanto costume de levar bolsa para a igreja. Então, começa a rezar, ou se não, fica lá meditando a palavra do dia, se quiser, mas não chegue. Então, fulano, você viu o que aconteceu aquele dia? Não é? Nossa Menina, do céu. será que hoje vai estar de novo? Vamos ficar vendo. Vamos ficar vendo. Gente, não. Pelo amor, perdeu o Senhor foco Jesus totalmente. Cristo. Não, se for pra você chegar na igreja mais cedo pra ficar conversando, achando que é feira, por favor, chega um pouquinho na hora, então, de começar. E essa questão é muito complicado, porque se chegar na hora, né, eu sou ministra extraordinária da Eucaristia e da Palavra. Às vezes em missa grande a gente já sabe mais ou menos quantas pessoas vão dar, a gente prepara. Mas tem missas que a gente preparou de acordo com aquilo que a gente viu de pessoas dentro da igreja e faltando 2 minutos, tipo assim, triplica o número de pessoas. Porque as pessoas chegam pra missa, tipo, na hora que o padre tá entrando na igreja. E aí a gente tem que mexer tudo com a credência, com a quantidade de partícula que coloca para consagrar. E não só, como que você vai para algo tão importante faltando, tipo,
5 minutos. Sim, e também... Nem na prova do Enem você entra pra fazer se você chegar tão atrasada assim. Nossa, isso é muito importante. Nem pra fazer uma prova, você tem horário lá pra chegar. Aí na missa, né? Tanto faz. Tanto faz. E a questão de conversar antes também. O sacrário tá lá. Jesus está lá. Quer conversar com alguém? Conversa com ele. Maravilhoso. Né? Ou sobre ele, você e você. Você e ele. Né? Não precisa ficar falando com a pessoa que está do lado. Muito importante dessa questão do atraso, que, claro, acontecem eventualidades, está indo para a igreja, a criança passa mal, pneu fura, enfim. Chegou atrasado, tudo bem. Não quis deixar de ir, tudo bem. Passou do ato penitencial, não comungue mais. Você não pode comungar se você não participar deste rito, porque você vai comungar indignamente. Então, já não é permitido o atraso. Estamos falando de uma situação esporádica por algo assim que... Mas se passou, infelizmente, você vai estar ali, mas não vai poder, né? O correto é não comungar. Infelizmente, Acontece. mas o correto é não. Passou este momento, chegou, vai começar. A comentarista ou o comentarista vai acolher todo mundo e daí vai começar a tocar o canto de entrada. Todos vão se levantar e se voltar para o corredor central, geralmente, para receber em procissão a equipe litúrgica e o Cristo, tanto na cruz quanto na pessoa do sacerdote, que o sacerdote age em persona Christi, ou na pessoa de Cristo. Por isso também que na procissão, né, de entrada, isso até para as equipes litúrgicas, somente quem vai no centro é a cruz e o sacerdote, né? Tem 2 leitores e um precista. O precista vai atrás de um dos leitores, ele não vai no centro, porque é somente a cruz e o sacerdote que entram no centro representando o Cristo. Geralmente as pessoas fazem reverência ou para a cruz ou para o sacerdote, ambos estão certos pelo que a Mel acabou de dizer. Às vezes o padre dá a bênção, ou o bispo. Aí o correto seria todos fazerem em nome do Pai quando o bispo ou o sacerdote se voltar para o seu lado e der a bênção. Recebendo essa bênção dele. Após isso, o padre chega, vai lá para o lugar e começamos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só antes de prosseguirmos, eu quero ressaltar algo, porque talvez na cabeça de alguns pode pensar por que o padre e a equipe faz, né? Por que o padre faz reverência para o altar 2 vezes? Antes de subir no presbitério, né? Porque a gente confunde muito e fala assim, os ministros estavam lá em cima do altar. Não, gente, se alguém estiver em cima do altar, tá errado, porque altar... Vai tá fazendo estripulia, né? Tipo, quem senta em cima da mesa? Tipo, então o altar é a mesa de imolação do sacrifício. Fiquei imaginando agora os ministros em cima. Onde nós ficamos é o presbitério, né? E onde fica a assembleia é a nave, né? Chamada pela igreja. Mas onde nós ficamos é o presbitério. Então, antes de subir ao presbitério, o sacerdote, juntamente com toda a equipe litúrgica da celebração, fazem a reverência ao altar e sobem. Quando sobe, é somente o sacerdote e os diáconos ordenados, né? Os nossos diáconos, seja ele temporário ou permanente, e eles não fazem a reverência, eles dão o ósculo, que é o beijo santo sobre o altar. Então existe essa diferença, a reverência antes de subir ao presbitério, e lá em cima é somente o sacerdote e o diácono ordenado. Após, então, tudo isso, vai iniciar, de fato, toda a oração da missa com o em nome do Pai. Após isso, o sacerdote vai saudar
a todos, desejando a paz e o amor de Cristo. E nós vamos responder: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Após isso, talvez o padre dê alguma introdução sobre a liturgia do dia ou já passe diretamente para o ato penitencial. Um dos momentos mais maravilhosos, né? Assim que, se você tem algum pecado venial durante a semana que você lembra, são perdoados ali. Agora, pecado mortal, Confessar. vai confessar. E Até não os comungue veniais. nesta celebração. Pelo amor de Cristo, que ninguém vai lançar pérolas aos porcos, né? Mais ou menos isso. Não Comungar comungue em a sua pecado própria mortal. condenação. Então, daí você se lembra, tem um momento de silêncio para você se lembrar dos seus pecados, pedir perdão e vai ser acompanhado com um ato penitencial cantado. Ou, se ele for rezado, confesso a Deus, na hora do minha culpa, você bate no seu peito porque é tua culpa. Mas, se não for, se for cantado, precisa conter o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Qualquer canto que não contenha estas três frases é antilitúrgico, porque não pode mudar. Sim. Se começar a falar Senhor tem de piedade, perdoai a nossa culpa, vocês devem conhecer este cântico. E perdoai a nossa culpa porque nós somos vosso povo. Os ministérios vão nos amar depois desse vídeo. Gente, eu amo você. Amamos música. Ambas já cantamos na igreja. Demais. Então, assim, né, qualquer canto fora desse é antilitúrgico. Se acontecer de cantar um cântico desse, após isso o padre mesmo vai fazer, talvez, né? Senhor, tem de piedade de nós, o que toda a Assembleia vai responder após isso. Não podemos esquecer também que é usado muitas vezes o Kyrie eleison e o Christe eleison. Essa expressão é para Senhor, tem de piedade, e Cristo tem de piedade. Ela não vem do latim, que é a língua usada, né, a língua oficial da igreja. Ela vem do grego, muito usada desde a igreja primitiva, e que foi, né, vem Kyrie, vem de Kyrios, que significa Senhor, e foi traduzido então para Kyrie. Então, Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade, Christe eleison, Cristo tem de piedade. Contendo aquilo que precisa-se para, né, a oração, porque cantar dentro da missa, isso precisa ficar bem claro, já que é o primeiro momento, né, já passou o cântico de entrada, nós não falamos nada, mas a missa é toda uma oração, então cantar dentro da celebração tem que ser também de maneira orante, não podemos fugir daquilo que é a oração. Exatamente. Algumas paróquias, né, tem alguns cânticos do ato penitencial que é o Kyrie na letra. Algumas paróquias, como na minha, tem que traduzir esse Kyrie. Então, você pode cantar a melodia, você pode cantar o cântico mesmo, principalmente da comunidade católica Shalom, tem um. Pode cantar ele? Pode, desde que traduza o Kyrie para Senhor e Cristo. Após isso, então, tem a parte do Glória. Tendo os nossos pecados perdoados, Exato. exultantes de que Cristo olhou para nós com misericórdia, vamos o quê? Glorificá-lo. Mas essa parte do glorificá-lo não é para você sair dançando no Batendo meio da... palma. né? Uma coisa muito importante é que o povo acho que espera muito glória para começar já bater palma. Melhor é quando os nossos amigos, se até hoje eram amigos, acho que viraram inimigos dos ministérios, é quem puxam as palmas. É
maravilhoso. Tem um papo que fala que dentro da igreja, né, na missa, não é pra bater palma nem pra saudar o Papa. Imagina, mas tudo bem, né? Se você bate palma, tá, né? Meu coração corta, mas é uma coisa pessoal. Mas o correto é não bater palma. Na dúvida, muitas pessoas falam imite o padre, né? Mas fica aí a dica de não bater palma. Uma coisa também, como no ato penitencial, o hino de louvor não muda a letra. Jamais. A letra é o que foi tirado da Sagrada Escritura quando os anjos vieram do céu e cantaram o Glória. O Glória está lá e tem que ser aquele que está na Bíblia que nós precisamos cantar. Aí muita gente mesmo, né, não querendo cantar ele, começa, né, glória a Deus Trindade que primeiro nos amou, viver e conviver. Não, gente, não. Cante não. Por favor. Tá errado. Cante o glória a Deus, né, certo. É mais longo? É mais longo. Às vezes repete, fica cansativo. Enfim, depende da sua disposição na Santa Missa. Acho que se você está disposto, nada vai ser cansativo. Mas é a liturgia, é glorificar e exaltar o Senhor com aquilo que lhe é devido. Então, ministérios lindos, não mude a letra do Glória. Tem muitos glórias antilitúrgicos, como Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor. Quando eu era criança eu cantava Redentor, mas não muda a letra. Redentor. Esse não pode. Nem o Glória, Glória, Aleluia. Não. É o Glória lindo, maravilhoso que está lá. Após este momento maravilhoso de exaltação, vamos para a oração da coleta. Mas não é a coleta que você vai levar o dinheiro, não. É a coleta das nossas intenções. No oremos, né? Então, nós vamos colocar todas as nossas intenções da missa. Se morreu alguém, se aconteceu alguma coisa, você não deu tempo de ir lá colocar na intenção para comentarista ou pro comentarista, apresenta ali, nesta Em hora. silêncio, no seu coração, não é levantar do seu lugar e falar em voz alta Fala, a sua padre, intenção. coloca a minha intenção aí. Não, gente, silêncio. Calma, né? Lembra quando você era pequeno ou estava lendo em voz alta e que alguém falava, lê baixo, sabe ler com o olho? Não? Então, é assim, mais ou menos, né? No silêncio. Então, o padre vai fazer isso. Após isso, todos vamos sentar, porque vai começar a liturgia da palavra. Nas missas dominicais ou de festas, sempre tem 2 leituras e o salmo. Antes da Isla prosseguir com as leituras, alguns lugares se tem um comentário antes da liturgia da palavra, né, onde o comentarista faz, vamos supor, uma introdução do que vai nos dizer a palavra, e algumas paróquias, como por exemplo é a minha, tem um mantra, ou é no silêncio mesmo. Tem essas 3 formas, ou tem um comentário, ou tem um mantra, que precisa ser algo bem tranquilo, que leve as pessoas à oração. Geralmente as pessoas pegam algo do Espírito Santo, enfim, mas algo que leve nesse sentido de oração, ou esse comentário que prepara as pessoas para o que vai falar a liturgia do dia, ou mesmo o silêncio aguardando. Não é assim, sentou para as leituras, vou conversar com a irmã que está aqui do meu lado. Não! De jeito nenhum. E outra coisa muito importante, é antilitúrgico. Levar liturgia e ficar acompanhando na liturgia, ou mesmo naqueles folhetinhos, as leituras. Os folhetos, né, nas paróquias que não tem data show, é para se acompanhar as respostas do que é da comunidade e os cânticos, caso eles estejam ali na ordem que a equipe vai cantar. Não é para ficar acompanhando a leitura e principalmente, gente, ênfase no principalmente, o Evangelho.
porque durante a proclamação do Evangelho, seja feita pelo diácono ou pelo sacerdote, é a pessoa de Cristo a falar para nós. Como eu posso ter diante dos meus olhos o Cristo... falando. Gente, não faz isso não. Por favor, né? A Amém. gente agradece, Deus agradece, a igreja agradece, amém. Né? Uma coisa, queridos leitores que talvez nos assistem, não precisa ler o que está em vermelho, né? Como no por exemplo, dicionário. primeira leitura. Não! Todo mundo sabe que é a primeira que é a leitura. primeira. É, então você só fala leitura do livro, né, ou da carta, ou primeira epístola. É epístola, não é epistola, tá bom? A gente é isso aí. E no final, no Palavra do Senhor, às vezes as pessoas falam palavras do Senhor. Não, esquece o S. É Palavra do Senhor. Todos sabem que tem bastante palavra ali. Mas, né, é uma palavra do Senhor só. é uma só. Então, é Palavra do Senhor. No qual a Assembleia toda tem que abrir a boca, né, para falar graças a Deus. No Salmo, nós, Assembleia, só respondemos o refrão do Salmo. Na minha paróquia, passa a letra toda no Data Show. Passa tudo. E tem pessoas que ficam lá cantando junto. Não, deixa só o salmista cantar e a gente só responde o refrão. Após isso tem a segunda leitura. Depois, todos se levantam para aclamar o Santo Evangelho. Muito importante lembrar, aqueles que talvez estão nos assistindo e fazem missa diária, às vezes vai e na paróquia a mesma pessoa faz a primeira leitura, o salmo e lê a aclamação ao Evangelho. Primeira coisa, o erro está em a mesma pessoa fazer as duas coisas. A igreja nos orienta que um faça o salmo, um faça a leitura. No domingo, 3 pessoas, um para cada coisa. E o aleluia, gente, ele não foi feito para ser lido. Se o sacerdote não salmodiar ela com as melodias que se aprende no seminário, porque o sacerdote aprende, tanto que se ele quiser cantar a oração eucarística, ele vai cantar porque ele estuda e tem essas melodias próprias para estes momentos. Se ele não fizer, omite-se. Não, mas eu estou desrespeitando. Não, eu não estou. Mas o aleluia não foi feito para ser aleluia, aleluia. Não, não é isso. Ou canta, ou não faz nada. Exatamente, também não precisa bater palma. De maneira nenhuma. Tá bom? Então, o padre, né, ou o diácono, vai ler o Evangelho. Após ele falar, né, palavra da salvação, nós vamos responder glória a vós, Senhor. Então, ele vai começar a homilia. Ou antes ele vai erguer a palavra. Que bonito, sim, maravilhoso. Reverencie a palavra como sinal de respeito, mas não precisa bater palma também. Não bata palma, principalmente na quaresma e no tempo do advento. Às vezes os padres pedem, mas você tá ali tão no automático, e aí já tá o primeiro erro, ir pra missa como uma obrigação e fazer tudo como um robozinho muito automático, que daí você, no meio da quaresma, não, gente. Não. A gente tá ali vivendo os 40 dias de sofrimento, à espera da paixão, então não é momento, já não é para bater no resto do ano. Quem dirá nesses 2 períodos, entende? Tanto do advento como da quaresma. Na homilia, o padre vai explicar o Evangelho e as leituras. Então não é hora de ir no banheiro, de tomar água. Todo mundo tem piriri na hora da homilia. Nossa, Jesus! Não é hora de virar pro lado e conversar. Não, gente. Não é hora também de deixar as crianças fazer o que quer dentro da igreja. Pai que é pai educa desde pequeno,
para que ele compreenda que aquele momento é um momento sagrado, um momento importante, né? Não é, na homilia eu solto e deixo a criança. Não, não vai perder seu filho de vista dentro da igreja. É cuidar do seu filho. Uma coisa também muito comum é a pessoa cruzar a perna, cruzar os braços, ficar lá olhando assim pra cara do padre, enquanto o Quando padre olha isso, fala. quando não dorme na homilia, né? Principalmente nas missas de manhã. Né? Então, gente, não. Primeiro que na missa você fique com as suas mãos sempre juntas, tanto para baixo ou assim, não. Exceto se você for ministro extraordinário e estiver servindo o altar, aí você tem que ter as suas mãos postas sobre a sua perna, como recomendação da Santa Igreja, porque após você vai distribuir a Eucaristia, então as pessoas têm que ver onde estão as suas mãos. Isso é uma coisa muito importante, porque essa recomendação para os ministros da Eucaristia também serve as mãos juntas, sentados. Esta recomendação de ficar com a mão desta maneira. Então, não cruze as pernas, não cruze os braços. E não cruzar as pernas quer dizer também aqui embaixo, tá? Isso aqui também é cruzar as pernas. Fique com as perninhas Sabe, certinhas. até por uma questão lógica, que se você cruza, você está procurando um conforto, uma posição confortável, e você não está ali para descansar. Entende? É a imolação, o sacrifício do Senhor. Porque você, lindo e belo, precisa descansar. Não precisa não, gente. Né? Então, assim, respeito. Então essa foi a primeira parte da celebração, né? Porque são muitas coisas e nós precisamos pontuar cada uma delas. E nós vamos fazer na próxima semana, então, uma segunda parte para falarmos sobre a liturgia eucarística, né? As duas mesas da nossa celebração. A mesa da palavra foi o que nós falamos no vídeo de hoje. E na próxima semana nós vamos tratar sobre a mesa eucarística. Amém? Seja santo! Angeli gloria gloriosi